A gente trouxe, na verdade, hoje, algo que está rolando aí há alguns dias, né, talvez até algumas semanas, essa questão do debate sobre o voto útil, né? O que tem pego nas redes, como que isso tem se conduzido, e quem tem falado sobre isso e como isso tem impactado as menções aos candidatos, principalmente aos 3 candidatos mais bem colocados aí no cenário eleitoral, né? O primeiro que a gente trouxe foi um gráfico com o volume de menções, na verdade, para além do simples voto útil. Aqui são menções aos termos voto mais útil, voto mais Lula, voto mais Ciro e voto mais Bolsonaro no Twitter. Então, a gente busca quais são os tweets que têm esses 2 termos, né? Para tentar comparar ali, ver se esse volume de menções indica alguma tendência ou possa indicar alguma correlação que seja um tanto quanto interessante. A gente vê que o voto útil no Twitter, ele tem um pico, se eu não me engano, ali no dia 10. É interessante a gente observar que ele está correlacionado com 2 eventos específicos, né? Primeiro, a divulgação do Datafolha, daquele Datafolha que mostra uma estabilidade do ex-presidente Lula, do Bolsonaro, e de fato a possibilidade disso tudo se resolver no primeiro turno. Mas me chama também a atenção a correlação dele com aquele episódio de intolerância de um apoiador bolsonarista contra uma senhora aqui no interior de São Paulo, em Itapeva, que precisava da marmita, estava passando necessidade. Então, foi muito interessante acompanhar que esse movimento de uma escalada no pedido pelo voto útil, ele acompanha também esse aumento no número de casos de bolsonaristas acirrando os ânimos, exaltando a violência. Vale lembrar, a gente não teve só esse episódio, mas a gente teve também Guilherme Boulos ameaçado, Ciro Gomes no Rio Grande do Sul ameaçado. A gente tem diversos episódios que vêm acontecendo e isso apresenta uma correlação com esse aumento no voto útil. Mas, para além do voto útil, a gente vai observar que tem um volume muito maior de menções ao ex-presidente Lula. Então, voto mais Lula. E esse aumento, esses picos, a gente vai observar que eles têm uma correlação muito forte com as pesquisas de intenção de voto, o que nos leva a crer que daqui até o dia das eleições, até o dia 2, a gente, com o passar do tempo, com o maior número de pesquisas sendo divulgadas, é capaz que a gente tenha ainda mais volume de menções buscando sensibilizar as pessoas para um voto útil no ex-presidente Lula, visando encerrar essa eleição presidencial no primeiro turno. E é interessante que quando a gente olha os outros 3 candidatos, os outros 2 candidatos, a gente não tem um volume tão grande, né? Falando sobre voto mais Ciro ou falando sobre voto mais Bolsonaro, aí desde o começo dessa semana. Pensando nisso, eu fui olhar algo nessa semana que é realmente interessante a gente entender quem está falando, né? Porque do lado do Ciro, dos ciristas, a gente tem um movimento de contestação, de reclamação, até de ataques contra petistas que talvez estariam fazendo uma campanha extremamente agressiva contra Ciro Gomes e pedindo para que os apoiadores de Ciro Gomes mudassem o seu voto para o ex-presidente Lula nessa reta final, né? O que a gente fez, então, a gente tem uma tela que foi entender nos últimos 7 dias quais são os perfis de atores que citaram Lula, que citaram Jair Bolsonaro e que citaram o ex-ministro Ciro Gomes aqui no Twitter. A gente tem algumas siglas aqui, eu vou passar rapidinho para vocês. FCA são aqueles perfis com comportamento automatizado. Não necessariamente são bots, mas podem também ser fakes ou perfis que apresentam um comportamento de muitos tweets por minuto, por segundo. Então a gente define com essa sigla FCA. A gente vai ter os bolsonaristas, petistas, não polarizados, são aqueles atores que a gente sempre conversa aqui, que estão para além do debate político regular, ali da polarização política. Atores com tendência à esquerda e os ciristas. Quando a gente olha o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, a gente observa que, tirando o Bolsonaro com um volume estranho, surpresa para ninguém, de atores com comportamento suspeito ou automatizado, tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm, em bolsonaristas e petistas, os principais grupos de atores que citam essas candidaturas. Natural, a gente está falando aqui de uma polarização. Bolsonaristas vão falar mais do Bolsonaro, mal do Lula, petistas mal do Bolsonaro e do Lula. Mas quando a gente pula para o candidato Ciro Gomes, a gente vai observar que quem fala sobre eles, principalmente, não são os perfis petistas, não são os perfis bolsonaristas e não são os perfis fakes ou com comportamento automatizado. São exatamente
os ciristas. Por quê? Porque o Ciro Gomes ele não está encaixado nessa polarização. E aqui o termo polarização não busca entender a questão política do debate, mas sim a questão estrutural de como se divide esse debate nas redes. Ciro Gomes ele não está na polarização, ele fica sucanteado nessa polarização. Da onde vêm as críticas principais a Ciro Gomes? É interessante a gente observar que elas não vêm dos petistas, principalmente, elas não vêm dos bolsonaristas, elas vêm de usuários que nós identificamos como tendência à esquerda. E aqui talvez esteja o principal nó da candidatura do Ciro Gomes a ser desatado nessa reta final, se ele quiser, de fato, evitar esse voto útil na reta final das eleições. Os usuários que mais criticam a candidatura de Ciro Gomes e a forma como ele se posta nas redes nesse momento são usuários com tendência à esquerda, criticando justamente o comportamento de Ciro Gomes. Né? Não são petistas que estão atacando o Ciro em defesa do Lula, não são bolsonaristas atacando o Bolsonaro, atacando o Ciro e defendendo o Bolsonaro, ou utilizando o Ciro para falar sobre Bolsonaro. Quem mais critica nesse momento a postura do ex-ministro Ciro Gomes são usuários com a tendência à esquerda, que em outros momentos talvez tenham votado nele, ou que em outros momentos pudessem até votar nele. Né? Então, é interessante a gente ver que o voto útil, nesse momento, há um esforço de perfis petistas, sem dúvida alguma. Mas quando a gente analisa o comportamento nas redes com relação ao candidato Ciro Gomes, o principal incômodo, as maiores críticas, vêm de usuários que não são identificados como petistas, e sim usuários que são identificados como tendência à esquerda nas redes sociais. Edu, o que você conta para a gente depois dessa análise espetacular das redes sociais que o Pedro trouxe? Vamos lá, para a galera que está assistindo aqui. Resumindo, é o seguinte, os bolsonaristas, eles falam mal do Lula, claro, e bem do Bolsonaro. Só que a maior parte das pessoas que se envolvem nos comentários de Bolsonaro são aqueles perfis que têm características de robôs. Essas características robôs ou são robôs mesmo, máquinas, ou pessoas que aprenderam a agir como robôs, estão ali cegamente fazendo o que tem que ser feito. Lula, as pessoas que falam mal sobre Lula são bolsonaristas, as pessoas que falam bem sobre Lula são petistas, mas comparando os dois, vocês vão ver que os bolsonaristas estão falando menos mal do Lula do que os lulistas estão falando mal de Bolsonaro. É só você comparar ali, pelo que eu estou vendo. É a terceira barrinha do primeiro grupo ali da esquerda, ali, ó, o bolsonarista falando do petista. Então, e lá na primeira barrinha do petista falando de bolsonarista, ou seja, os petistas estão falando mais mal, proporcionalmente, de Bolsonaro do que os bolsonaristas falando mal do Lula. Isso mostra um enfraquecimento dessa máquina bolsonarista de difamar nas redes. E também, é claro, o número de pessoas que faz parte do bolsonarismo é muito menor do que o número de pessoas que faz parte ali dos apoiadores do Lula. Mas, realmente, esse gráfico aqui mostra que a esquerda não é mais amadora como era na última eleição. E aí eu queria até trazer o Pedro para essa discussão, porque é o seguinte, na última eleição foi lavada. Foi lavada. A turma do Bolsonaro, enfim, chegou com uma tecnologia muito à frente da turma que estava ali junto com a Haddad e dava surra no WhatsApp, dava surra nas redes sociais, tinha os robôs, tinha os grupos de envio, tinha as ferramentas, etc. E a impressão que dá quando eu vejo esses gráficos que o Pedro está trazendo é o seguinte, a esquerda soube se preparar e está sabendo jogar o jogo. Quem está na frente, quem está ganhando, fica até difícil dizer. Mas só de ficar difícil dizer é um ótimo sinal, porque a gente sai de uma surra na eleição passada para um jogo jogado nessa eleição. E isso, para mim, já é uma grande vitória do campo progressista. Eu estou errado nesse pensamento, Pedro, ou não? Não, você está perfeito, Edu. E é uma característica do anti, né? Quando a gente pensa lá em 2018, a gente tinha um antipetismo, a característica central do antipetismo é que ele era um agrupamento nas redes que não produzia necessariamente filiação ideológica. Então, a gente tinha, dentro do campo antipetista, a gente tinha militares, a gente tinha neoliberais, a gente tinha lavajatistas, bolsonaristas, perfis da direita tradicional. Então, agrupava muita coisa ali que não criava essa filiação ideológica. Né? Quando a gente olha
o antibolsonarismo, ele tem essa característica também. E com isso ele traz atores e agrupamentos nas redes que aprenderam muito nesses últimos 3 anos e meio a entender o jogo que o bolsonarismo jogava e quais eram as melhores formas de reagir a esse tipo de movimento nas redes. Eu tenho para mim que a CPI da Covid é um divisor de águas nesse cenário, né? A ideia é que esse antibolsonarismo compreende de que as redes funcionam num flow, né? Elas são não há por que aguardar uma catarse única, aquele movimento que a gente pensava na década de 80, 90, que definiria o período eleitoral, que seria a cena, o episódio que desbancaria o bolsonarismo e ali acabaria o reinado Bolsonaro no Brasil. As redes, a partir da CPI da Covid, com esse antibolsonarismo, elas entendem que a provável derrota ao bolsonarismo estaria nesse esforço constante nas redes, né? Esse flow de informação, de denúncias, dos escalabros que o Bolsonaro faz no Brasil. Então, esse movimento de compreensão das redes, eu acredito que seja importante o fato de ele ultrapassar, não se restringir apenas à esquerda, mas ao movimento antibolsonarista como um todo nas redes, que de fato vai desaguar nesse cenário que você detalhou bem aí.